Espaço Aberto desta manhã está chegando com seu momento de entrevista. A partir de agora, aqui no Espaço Aberto, vamos falar sobre a realização do concurso Oratória nas Escolas. Uma programação desenvolvida em diferentes locais. Em especial, vamos falar do trabalho da JCI Lajeado, que terá 2 representantes na final regional do concurso. Recebemos nesta manhã a coordenadora Camille Lenz da Silva, nossa colega jornalista, que vai nos trazer um pouco mais de informações sobre este concurso, em especial sobre esta representação. Bom dia. Bom dia aos ouvintes. É um prazer estar do lado de cá, né, do microfone. É sempre bom poder falar sobre esse projeto tão legal que acontece na JCI Lajeado e também nas JCIs de todo o Brasil. Bom, e esta etapa final regional, vamos assim definir, quando que ela ocorre, quantos candidatos participam? Então, a gente tem a etapa regional, né, que é fruto de todas as etapas municipais que ocorreram e elegeram, então, candidatos das classificações, vamos dizer assim, do ensino fundamental e também no ensino médio. A gente vai realizar ela lá na Assembleia Legislativa, é uma novidade para esse ano, que normalmente ela acontecia durante os encontros regionais da JCI, e esse ano, então, ela vai ser realizada na Assembleia Legislativa do Estado, trazendo um pouco mais de pompa para esse evento e também um pouco mais de realidade sobre o que realmente é falar para um monte de pessoas, né? Ela vai acontecer na segunda-feira, agora, dia 4, a partir das 14h, vai ter transmissão ao vivo no YouTube, e a gente vai levar, então, 2 meninas, né? Uma de Lajeado e a outra de Estrela. Tu pediste quantas pessoas são? A gente tem 9 aqui no Rio Grande do Sul, 9 do ensino fundamental e 5 candidatos do ensino médio. Então, eles são 2 categorias que não competem entre si, né? E das 9, então, 2 são aqui de Estrela Lajeado, elas competem pelo ensino fundamental. Então, todos estes estudantes que vão para a final regional, eles provêm de diferentes cidades onde ainda é mantido o concurso Oratória nas Escolas. Perfeito, isso mesmo. E aqui na região específica de atuação da JCI Lajeado, como que ocorre? Conte um pouco como que é o início das atividades, as inscrições, os primeiros momentos, a preparação. Perfeito. Todos os anos, então, a gente vai nas escolas e a gente fala sobre o projeto, né? Tem muitas diretoras, muitas profs que já conhecem, até porque era um projeto que há alguns anos atrás, inclusive, veio para a Teutônia, né? Eram mais de 10 municípios participando. E aí a gente teve alguns percalços no caminho, veio também a pandemia, a gente reduziu. E daí esse ano a gente então decidiu retomar de forma ainda menor, né? Abrangendo ainda Estrela, porque normalmente era realizado em Lajeado apenas. E então a gente vai nas escolas, apresenta, a gente fala com as secretárias e a gente vê a disponibilidade, né, a viabilidade de fazer esse concurso. Posteriormente, então, a gente vai em cada sala de aula e a gente explica para os alunos como que funciona o projeto e do que ele se trata. Então, aí a gente tem as preparações, esse ano a gente fez 2 capacitações e as capacitações eram requisito obrigatório para participação na final, né? E os alunos tinham que mandar vídeos, então,
falando sobre o seu texto, dando alguns detalhes sobre a sua vida particular, sobre os seus desejos pessoais e profissionais. E esses vídeos, então, serviam como base para a gente poder selecionar os alunos que iam participar, né? Então, a gente teve mais de 70 alunos em Estrela e em Lajeado participando das capacitações. E, posteriormente, então, foram selecionados os participantes de Lajeado e de Estrela. Em Lajeado, nós tivemos 6 escolas participando, cada uma com um aluno. E em Estrela, nós tivemos 7. E então, desses 13 alunos, foram selecionados 2, né, nas finais que ocorreram no dia 4 e 5 de julho. Ambas ocorreram já na Câmara de Vereadores, para dar uma ambientada também, né? Tem uma tribuna, tem um espaço Exato. mais formal. Com base no que ia vir depois, né? E foi muito legal, a gente teve bastante participação dos pais também, dos colegas, dos professores, se envolveram muito, teve professores que estiveram muito envolvidas, se emocionaram, né? Foi bem legal a união, assim, da escola também, apoiando aquelas alunas que venceram. E essas 2, então, agora a gente teve 1 mês e meio, mais ou menos, para se preparar. E elas estão indo bem afiadas para a final regional, né? Que a gente tem 3 finais regionais. Uma no Rio Grande do Sul, a outra no Paraná e a outra em Santa Catarina. A do Paraná aconteceu ontem. Elegeu, então, 2 finalistas de cada categoria, né? A gente terá, então, a final mesmo nacional aqui em Tapejara, entre os dias 15 e 16 de outubro, que é quando vai acontecer a convenção nacional da JCI. Bom, e todo este trabalho, quando se fala em JCI, as pessoas que estão envolvidas são voluntários? Como ocorre essa construção de todo este bastidor para atendimento e para a realização dos concursos? Sim, nós somos voluntários. É uma organização sem fins lucrativos, né? Que busca o aprimoramento das jovens lideranças para que então elas possam desenvolver trabalhos mais eficientes, ter mais representatividade dentro das suas comunidades e também fora delas, né? Mas o objetivo principal então é que a gente possa promover lideranças positivas que atuem nas suas comunidades. E a gente realiza trabalho voluntário, então, e ele é mais voltado realmente à capacitação de jovens, né? E isso envolve oratória e envolve discurso também, a gente debate muito, realiza concursos de debate e também trabalha as normas de Roberts, então, que a gente foca, que é o que se trabalha na maioria dos casos nas assembleias, no Senado, na Câmara, né? Que são as regras que regem a política hoje em dia, e a gente não é uma entidade partidária, né? Bem pelo contrário, mas a gente aprende a debater, porque a política não é só o que a gente vê hoje, né? De discussões sobre projetos e tal, é a gente saber se posicionar, tudo que a gente faz é político, né? Então é um trabalho que a gente faz com muito gosto, a gente se reúne todas as segundas-feiras à noite, no CRPO, que é o Comando Regional da Polícia, né, em Lajeado, que é um dos locais que inclusive a JCI ajudou a manter em Lajeado, né? A gente colaborou com a construção da sede ali, juntamos esforços para que fosse vindo para cá, e então a gente tem uma sala que é no auditório, né, onde a gente se reúne todas as segundas-feiras à noite. E como ocorre essa escolha dos temas que vão ser abordados neste momento que se fala do concurso, né? Quando chega a parte de avaliação, cada estudante ele pode escolher o seu tema, o concurso em si propõe um tema? Sim, todos os anos a JCI a nível Brasil, né? Porque ele é um projeto a nível Brasil, escolhe um tema que tenha relação com algo que a gente está vivendo hoje, né? E esse ano foi sobre educação financeira, né? Que é um tema muito relevante. Então, era ainda uma união de como a educação financeira pode tornar os meus sonhos em realidade, né? Então, a gente trabalhava muito isso com os alunos, a gente teve capacitações da área financeira também, para que os alunos tivessem um embasamento na hora de falar, né? A educação financeira não é só, vou poupar um pouco de luz, um pouco de água em casa. Não, como eu posso realmente me planejar para que aquilo que eu sonho lá no futuro seja realidade, né?
possa se tornar realidade a partir das minhas mãos, do meu esforço. E esse tema, então, ele vem para todas as etapas. Ele começa lá no início, né, na etapa escolar, onde a gente trabalha isso com os alunos. Aí, então, a gente tem a final municipal, que é o mesmo tema, a final regional e a final nacional, que todas elas têm o mesmo tema. Então, todos os alunos do Brasil que participam vão falar sobre o mesmo tema. Então, permite também que o aluno vá aperfeiçoando tanto o seu texto, vamos dizer assim, o seu conteúdo, quanto também a sua apresentação, a desenvoltura na hora do concurso mesmo. Com certeza. As duas alunas, então, que eu vou citar um pouco o nome delas, né? A escola onde elas estudam é a Graziele Felicetti, que é da Dom Pedro I, lá em Lajeado, e a Jade Tilvitz, que é da Arnaldo J. Tadil, aqui de Estrela da linha Delfina, perdão. E elas, então, o texto que elas começaram falando já é completamente diferente do texto que elas têm agora. E ainda há modificações, é legal de ver isso, porque nessa idade elas ainda têm uma capacidade absurda, né, de fazer conexões entre as coisas que, por exemplo, elas treinaram em plenárias conosco, a gente deu apontamentos para elas. No mesmo momento, na segunda fala delas, elas já aplicaram essas alterações. Então é muito bonito de ver isso. E de ver a transformação delas também, né? Que idade que elas têm? Qual é o limitador de idade? Então, normalmente era feito apenas para o ensino fundamental. Esse ano, além de a gente mudar o local onde era realizado, a gente mudou também, acrescentou o ensino médio, né? Que daí primeiro a terceiro ano. No ensino fundamental, nós temos, então, de 8º e 9º anos. Então, essas duas meninas, elas são dos 9º anos das suas respectivas escolas. Bom, e você já mencionava um pouco desta evolução delas, o desenvolvimento. Hoje vivemos a comunicação em si, a oratória, ela sempre teve uma relevância, uma importância, porém, no tempo atual que nós vivemos, em que empresas sentem necessidade de estar nos diferentes meios, nas redes sociais, em todos os espaços de visibilidade, as pessoas, os profissionais da mesma forma. Como vocês percebem a importância, a relevância desta preparação, a oportunidade que o concurso proporciona a estes jovens para o seu desenvolvimento pessoal? Perfeito, a gente vê excelentes exemplos, né? Tivemos, inclusive, um vencedor, se eu não me engano, em 2012, que ele foi vencedor nacional, né, do concurso de oratória. E hoje se comunica extremamente bem. Nós temos exemplos de dentro da JCI também, que participaram do concurso, participaram dos concursos internos de oratória, e hoje são vereadores. Nós temos, por exemplo, a presidente da Casa Legislativa de Lajeado, a Paula Thomas, que é representante da JCI também, o Alex Schmidt, que também é vereador, já esteve na JCI. Nós temos a Grace Black, que é da ACIL, e tudo isso a gente vê desde jovens, né? Eu tenho, por exemplo, eu sempre cito um colega meu de faculdade, que é o Lucas. Ele hoje atua na assessoria da Univates, e ele disse: eu só segui no jornalismo, na comunicação, porque eu tive a oportunidade de participar do concurso oratória nas escolas e ver que eu mesmo, estando numa comunidade de baixa renda, numa comunidade que não apresentava tantas perspectivas, eu podia ser mais do que aquilo. Então, como esse, nós temos vários exemplos, né? E é muito legal de ver essa mudança já nos alunos, quanto à questão de sair da sala de aula e começar a apresentar projetos. Por exemplo, a Jade é uma menina que esteve no Estrelas do Conhecimento, e ela teve o seu projeto finalista para a etapa regional, né? Então, ela e mais as duas meninas que estavam com ela, as duas colegas, todas elas participaram do concurso esse ano. É muito legal de ver isso, sabe? Inclusive, se eu não me engano, elas estiveram numa categoria em que deu empate e foi feito no sorteio. A definição foi feita por sorteio, a definição da colocação na premiação. Tamanho, né, vamos dizer assim, a avaliação dos jurados teve dificuldade, né, de diferenciar, porque todas atingiram notas muito boas. Perfeito. Projetos. E assim como ela, eu estive atuando, né, na Feira dos Conhecimentos a trabalho, e assim como elas, vários colegas dela também estiveram lá,
que foram meus alunos, vamos dizer assim, no concurso de oratória. Então, são pequenas oportunidades que a gente sempre diz, a oportunidade ela existe, mas a gente tem que aprender a aceitar desafios. Porque quanto mais tu aceita desafios, mais desafios vêm, mas mais tu te sente preparado para enfrentá-los, né? E é muito legal ver isso. E como está a expectativa de todos em relação a esta etapa regional, a final regional? Sim, nós estamos com expectativas muito grandes, né? Já ouvimos de algumas pessoas, assim, que as nossas candidatas têm chances boas, né? Inclusive, trouxemos pessoas de fora para ver a apresentação delas. E todos ficaram, assim, muito maravilhados, assim, com o que é possível ainda fazer, né? Principalmente nesse tempo que a gente, às vezes, desacredita da educação e de como os jovens hoje vêm preparados para ter aulas e para absorver. A gente percebe que ainda existe alunos que estão interessados, né? E que gostam muito. Inclusive, fazer um convite para o pessoal de Teutônia, das cidades vizinhas que quiserem participar, podem entrar no Instagram da JCI, que é @JCI Lajeado, e mandar uma mensagem pra gente. Todos os anos a gente passa, mas sabendo que tem gente interessada também auxilia muito, né, da gente fazer essa procura. É legal essa divulgação, porque tem várias cidades do Vale até que já realizavam o concurso. Eu me recordo que em Westfália teve algumas edições, eu cheguei a participar lá, acompanhar a apresentação dos estudantes, e é bacana a gente ver justamente esse desenvolvimento deles, né, tudo que eles vivenciam naquela oportunidade no palco, perante uma plateia, encarando seus medos, aquele desafio e dando o seu melhor a partir da preparação que eles tiveram. Então, é realmente uma oportunidade. Perfeito. A gente não está dia a dia junto nas escolas para ver o desempenho dos alunos, mas a gente percebe muito isso na própria JCI. A gente tem companheiros, que a gente chama, né? Companheiros juniores que chegam de uma forma. E em 2 semanas de plenária, onde eles têm que falar na palavra livre, por exemplo, que é todos os fins de plenária, a gente tem um momento para dizer o que achou da plenária, dar os seus apontamentos finais. Eles começam de uma forma, né, conseguindo dizer meu nome é tal e boa noite. E em 2 semanas já estão falando e se sentindo confortáveis, e a gente não obriga ninguém a falar, né? Não é esse o propósito. É tu realmente, a gente dá a oportunidade e tu abraça se tu te sentir confortável. Claro, a gente vai incentivando, né? Mas é muito legal de ver isso, assim, a mudança nos próprios colegas, que são de diversas categorias profissionais, né? Nós temos agentes imobiliários, nós temos advogados, nós temos, que nem no meu caso, jornalista, que existem sim jornalistas, as pessoas acham que muitas vezes a gente nasce sabendo falar, né? Mas tem jornalista, por exemplo, da escrita, que não vai muito bem na hora de falar. E como desenvolver isso, né? Então, temos biomédicos, temos de diversas categorias, e é muito legal de ver esse desenvolvimento todo nas pessoas. Estes são voluntários que atuam junto à JCI, e nos estudantes que participam, vocês percebem que esta oportunidade, ela também de alguma forma ela estimula o voluntariado? Tem casos assim de pessoas que passaram pela JCI, que seguem não somente na JCI, mas se envolvendo em outras entidades, em outros espaços de voluntariado? Sim, com certeza. São pessoas que aprendem também a se doar, nem que seja como na JCI, por exemplo, que é uma entidade de desenvolvimento, seja em ONGs que trabalham realmente a parte de assistência, de cuidado ao outro, né? A gente vai vendo isso porque eles também aprendem o que é um pouco a JCI e o que é realmente uma ONG. Para alguns é o primeiro contato deles, né, com uma organização que procura desenvolvimento ou que procura ajudar, porque a gente também realiza projetos que trabalhem a assistência, né? Então, através da liderança, né? A gente ensina, capacita os nossos membros para que eles possam ser líderes melhores. E o líder não é necessariamente, eu sou líder de uma empresa. Pode ser um líder comunitário, né? Então, é muito legal isso. A gente vê nos jovens também esse desejo de participar. Muitos deles dizem, eu queria muito participar, mas como é uma organização de 18 acima, né, 18 a 40 anos, eles ainda têm que esperar um pouquinho, mas a gente já vai reforçando com eles esse quesito. Cara, quando tu fizer 18 anos, vem. Bem-vindo. E inclusive tivemos um membro esse ano, que esse ano ele fez 18 e ele já participava um pouco antes, e para ele era
ele estava muito ansioso para poder participar como membro ativo mesmo. E vai até os 40 essa possibilidade? Sim, vai até os 40, mas depois a gente tem os seniors, então os senhores, né, que podem permanecer. E se tu realizar uma contribuição efetiva dentro da JCI, tu pode, quem sabe, se tornar um senador. E aí, para sempre, ter o teu nome, né, atrelado à JCI como uma pessoa que realmente contribuiu para a JCI, contribuiu para a sua comunidade estando na JCI. Bacana. Camille, mais algum ponto que tu gostarias de aproveitar essa oportunidade para trazer? Eu queria mesmo convidar, né, quem puder ir, quem puder assistir, é gratuito lá, será no Teatro Dante Baroni, né, que é na Assembleia Legislativa mesmo, a partir das 2h, deve se estender até umas 5 da tarde. E é um convite legal para pelo menos a gente poder ter uma noção do que é realmente que a gente faz com os jovens, né? E terá transmissão online. Sim, terá transmissão online. Será no YouTube e a gente vai divulgar isso também nas redes sociais da JCI. Bacana, obrigada Camille, trazendo nesta manhã então os detalhes sobre este concurso que propicia oportunidades para jovens da região e não só da região, né? De todo o país, por meio do concurso Oratória nas Escolas. Espaço Aberto volta na sequência com mais informações. Óptica Ri, informa a hora certa. 7h57.